Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e no vídeo de hoje eu vou resolver as questões, certo? Do cargo de assistente de apoio administrativo do concurso da Cefaz PE, né? Aplicada pela banca Conu PE. Ela também tem um nome IALP ou o PENet, mas o que importa é que a gente vai resolver essas questões, né? Então, de matemática foram 5 questões, né? De 11 até a questão 5. Então, vamos resolver uma por uma. Então, a questão 11, né, ela diz o seguinte, ó. O dia seguinte ao dia depois de amanhã será domingo, né? O dia da semana referente ao dia antes de ontem é. Então, a gente pode colocar 7 tracinhos, tá? Para cada dia da semana, para ver se a gente identifica, né? O hoje, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Aí ele está dizendo o seguinte, ó. Que deixa eu até mudar de cor, ó, ele disse que o dia seguinte ao dia depois de amanhã. Então, eu vou botar assim, dia seguinte aqui em cima, né? O dia seguinte, ó, o dia seguinte ao dia depois de amanhã. O dia depois de amanhã, tá aqui DA depois de amanhã. E ainda tem o amanhã, tá? Amanhã será domingo. Então, amanhã, né? O antes de amanhã é o hoje. Tá? Então, a gente tem aqui o hoje. Então, aqui, se ele disse que o dia seguinte ao dia depois de amanhã será domingo, então a gente já identificou o hoje, tá? Ora, identificamos o domingo, antes do domingo é sábado, depois sexta, e aqui é quinta. Então, os dias anteriores só podem ser quarta, né? Terça, né, e segunda. Então ele pergunta o seguinte: o dia da semana referente ao dia antes de ontem, né? Ó, ontem, aqui é ontem, tá? Ontem. E ele quer saber antes de ontem. Então vou botar AO, antes de ontem. Ou seja, é o que? Terça-feira, né? Então a gente marca aí o nosso gabarito letra D, beleza? Questão bem interessante, né? Vamos lá. Questão 12. A sequência tem seus primeiros termos 1, 2, 1, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 3, 4, 5. Ó, vê que há uma repetição, né? Aqui, deixa eu separar isso daqui. 1, 2, 1, 3, 4, 5. Aí, a partir daqui já repete novamente. E se repete indefinidamente, mantendo o padrão, né? O termo, né? 235 elemento, né, dessa sequência será o número. Bom, a gente pode fazer o seguinte, ó, pegar essa sequência e repartir em partes, ó, ou seja, cada partezinha dessa tem 6 elementos. Aqui tem 6 elementos, aqui tem 6 elementos, aqui tem 6 elementos. Então, se a gente pegar, né, a quantidade de termos e dividir por 6 elementos, a gente vai ter quantos blocos tem. E o último bloco, tá? Aliás, o último elemento do bloco é sempre o 5, tá? Então, o que vai importar para a gente aqui é o nosso resto, porque o resto vai indicar qual vai ser o número. Então, se a gente pegar o 235 e dividir por 6, o que é que vai acontecer, né? Ó, 23 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 6 dá 18, para 23 falta 5. Então, a gente vai baixar o 5 aqui, ó. 55 por 6 dá 9, né? 9 vezes 6 dá 40, dá 54, né? Então, eu coloco aqui 9, 6 vezes 9 dá 54, para 55 falta 1. Então, isso daqui vai se repetir, ó. Um bloco, 2 blocos, 3 blocos, até o 39º bloco, tá? E o último elemento vai ser 5, e o próximo elemento, ou seja, o mais 1, que é exatamente esse resto aqui que sobrou, vai ser o próximo dele. Qual é o próximo? Seria o 1, né? Ou seja, a gente teria N elementos aqui, 1, 2, 1, 3, 4, 5. Então, o próximo dele seria, logicamente, voltar para o 1, né? Então, nosso elemento aqui é o 1, nosso gabarito, letra A. Beleza? Vamos lá para a próxima questão, tá? Próxima questão diz o seguinte, ó. Assinala a alternativa referente à negação lógica da afirmação. Então, vamos lá, né? Todas as pessoas gostam de estudar matemática ou gostam de estudar a língua portuguesa
na qual o ou é inclusivo. Então, a gente tem aqui uma proposição lógica composta, né? E a gente tem um conectivo ou aqui. Então, quando a gente tem um P ou Q, né? A negação disso, tá? A negação disso é a gente negar a primeira e colocar no lugar do ou um i, o conectivo i, e negar a segunda. Então, a gente tem que negar a primeira parte, ou seja, a negação de todas as pessoas gostam de estudar é que existe pelo menos uma pessoa. Então, a negação de todas existe pelo menos, tá? Ou existem pessoas, né? Existem pessoas que gostam, tá? Ou pelo menos uma que gosta. Ele está dizendo assim, todas as pessoas gostam de estudar matemática. A negação disso aqui é o seguinte, eu estava até me confundindo aqui, mas é que existe, né, pessoas, né, que não gostam de estudar matemática. Ou existe pelo menos uma pessoa que não gosta de estudar matemática, né? Existe pelo menos uma pessoa que não gosta de estudar matemática. Que não gosta de estudar matemática. E aqui no lugar do o, a gente bota um i, né? E, né, a gente nega a segunda. Então, a segunda é gostam de estudar a língua portuguesa. Ou seja, e não gostam de estudar a língua portuguesa, tá? Existe pelo menos uma pessoa que não gosta de estudar matemática e não gosta de estudar língua portuguesa. Então, vamos para as alternativas. Existem pessoas que não gostam de estudar matemática e não gostam de estudar língua portuguesa. É exatamente isso, é o conectivo i. O existir pelo menos, né, uma pessoa, ou que existem pessoas, né? Então, a negação aqui, e também não gostam. Então, marcamos a letra A, né? Vamos eliminar as demais. Nenhuma pessoa gosta de estudar matemática, isso aqui não nega, tá? Então, vamos eliminar. Existem pessoas que gostam de estudar matemática, isso aqui não negou, né? Precisa ter um não aqui, tá? Vamos eliminar também. Existem pessoas que não gostam de estudar matemática, ok? E que gostam de estudar língua portuguesa. A gente tem que negar a segunda parte. Então, faltou um não aqui, tá? Então, vamos eliminar essa. Existem pessoas que gostam de estudar matemática. Existem pessoas que não gostam de estudar matemática. Ou, ó, o problema aqui, tá? Não gosto de estudar língua portuguesa, tem tudo bem aqui, mas tem que ser o conectivo i. Então, a gente confirma a letra A, tá? Vamos lá para a próxima questão. Questão 14 diz o seguinte, ó, vamos lá. Ó, considere as afirmações. Então, a gente tem o seguinte aqui, ó. Se João é alto ou Pedro é baixo, então o sol brilha e o carro é azul. Então, a gente tem, né, uma proposição, por exemplo, P, né, ou seja, para João é alto ou, né, ou Pedro é baixo, tá? Pedro é baixo. P é o quê? Então, tá? Então, o sol brilha, né? O sol brilha, vou botar R, né? E o carro é azul. Vou botar aqui S, né? I, né? I, S, tá? Aí o carro é verde. Podemos concluir logicamente a partir dessa informação. Ó, se ele está dizendo aqui, ó que interessante, se ele está dizendo aqui que o carro é verde, então, logicamente a gente conclui que esse carro não é azul, tá? Porque isso aqui é uma proposição simples e a gente pode tomar ela como verdade. Então, se a gente concluir que o carro é verde, ele não pode ser azul. Então, a negação disso, ó, se a gente tem isso daqui com isso daqui falso, independente se essa aqui é verdadeira ou falsa, essa sentença aqui tem que ser falsa, tá? Então, se a gente tem uma sentença lógica aqui na conclusão, certo? Na parte da conclusão, a gente vai pegar isso daqui e inverter. Ou seja, a gente tem um Q, então um P, aliás, um Q não, né? A gente tem um P, então um Q, a gente tem um P, então um Q, tá? Então a gente vai ir para a negação lógica disso, ou a equivalência lógica disso, ou seja, não Q, então concluímos, né? Não P. Então, se a segunda é falsa, ou seja, toda essa parte aqui, né, é falsa, então concluímos a primeira, tá? Então, concluímos que a primeira também é falsa, ou seja, se João não é alto ou Pedro não é baixo. A negação disso, tá? A negação disso é o seguinte, se a gente tem um ou, a gente tem um P ou Q,
a negação disso é não P e não Q. Então aqui, se João é alto ou Pedro é baixo, a negação é João não é alto e Pedro não é baixo. Tá? Não é baixo. Então vamos lá. João é alto, não, ele tem que botar um não aqui. João não é alto e Pedro não é baixo. Ora, exatamente o que a gente encontrou na letra B, né? João é alto, não, João é baixo, João não é alto, né? João não é alto e Pedro é baixo, né? Mas Pedro a gente tem que concluir como também não, tá? Faltou um não aqui. Então eliminamos. João e Pedro são baixos. Não, né? Aqui a gente conclui que João não é alto e que Pedro não é baixo, né? Então, marcamos mesmo a letra B, beleza? Vamos lá para a última questão, né? Vamos lá. Em uma festa, né, com 15 pessoas, então a gente tem um total de 15 pessoas. Considera afirmações. Existe ao menos 3 pessoas na festa cujo dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, em que ocorre seu aniversário, naquele ano será o mesmo. Naquele ano será o mesmo, né? Existe ao menos 2 pessoas na festa cuja mês de aniversário, ou seja, janeiro, fevereiro, março, etc., é o mesmo. E 3, existe ao menos 2 pessoas na festa cujo ano de nascimento é o mesmo. Bom, a gente pode... O que é que ele está perguntando? Está correto o que se afirma aí. Então, vamos lá analisar uma por uma. Existe ao menos 3 pessoas na festa cujo dia da semana, né? Terça-feira, ou segunda até domingo, né? Em que ocorre seu aniversário daquele mesmo ano. Então vamos pensar o seguinte: eu tenho 15 pessoas e eu tenho os dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou distribuir um máximo para que eu não tenha 3 pessoas, né, no mesmo dia. Então, eu vou botar aqui domingo, no sábado, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Aí, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que eu não coloquei as 15. Então, eu vou novamente distribuir. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, agora eu tenho um total de 14, porém falta uma, né? Então, o que acontece a partir de aqui? Independente de onde eu colocar aqui, ó, certo? Ó, se eu colocar aqui, eu vou ter 3 pessoas no mesmo dia da semana. Se eu colocar aqui, eu vou ter 3 pessoas no mesmo dia da semana. Então, o que vai acontecer? Acontece aqui que é exatamente isso daqui é verdade. Existe ao menos 3 pessoas na festa cujo dia da semana é o mesmo, né? Então, ou seja, ou é na terça-feira, ou é na quarta, ou é na quinta, ou é na sexta, ou é na sábado. Então, vamos tomar como verdadeiro esse item 1. 2. Existe ao menos 2 pessoas na festa cuja mês de aniversário, janeiro até dezembro, no caso, né, é o mesmo. Então, a gente vai fazer a mesma lógica para isso. Ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só que a gente tem 15, né? A gente tem 15, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora a gente falta 3, né? Ou seja, se a gente distribuir as 3 assim, ou nesses outros lugares, o que a gente conclui? Que existe ao menos 2 pessoas na festa no mesmo mês. Por exemplo, janeiro, ou março, ou poderia ser junho, ou poderia ser agosto, e etc. Então, assim, né? A gente conclui também que a 2 é verdadeiro, né? 3. Existe ao menos 2 pessoas na festa cujo ano de nascimento é o mesmo. Ora, a gente tem 15 pessoas, só que a gente tem podemos ter anos de nascimentos muito variados, né? Ou seja, por exemplo, de 1990, né? Por exemplo, de 1990 até 2000, né? Até 2019, por exemplo. Aí aqui a gente tem, ó, muito mais do que os 15, né? Aqui a gente tem, ó, de 1990 até 2019, a gente tem 20 datas. Ou seja, a gente pode distribuir essas pessoas durante essas 20 datas aqui, né? Ou seja,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15, né? Chegou em 15. Aqui, chegou em 15. E ainda assim sobrariam anos, né? Ou um ano aqui, outro ano aqui, etc. Ou seja, quando ele diz existe ao menos 2 pessoas na festa cujo ano de nascimento é o mesmo, isso a gente não pode afirmar, tá? Então a gente vai marcar como errado esse terceiro aqui, beleza? Então assim a gente ficamos com a 1 e a 2, ou seja, o nosso gabarito ficamos com a letra E. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então o vídeo de hoje era esse. Forte abraço e te vejo aí no próximo vídeo.